No sul da China, um notável novo marco se projeta acima das nuvens. Um gigante de aço e concreto com a cintura de uma top model. Elevando-se a mais de meio quilômetro no céu, a Canton Tower é a torre mais alta do planeta. Ela é um verdadeiro símbolo do crescente poder industrial chinês e uma maravilha da engenharia. Mas esta maravilha não seria possível sem 4 invenções-chave encontradas em uma série de torres que se tornaram marcos. Uma a uma, viajando nessa escala, iremos revelar as incríveis histórias por trás dessas estruturas e das inovações que as permitiram chegarem cada vez mais alto no céu. 4 passos engenhosos à frente, passando de grandes para maiores, até se tornarem os maiores do mundo. Gigantes da engenharia. Guangzhou Tower. Guangzhou, sul da China. Esta antiga cidade é a terceira maior da República Popular e, como o restante do país, está crescendo. Novos edifícios são erguidos todos os dias, mas há uma estrutura que realmente atrai multidões. A nova torre de TV da cidade. A uma altura recorde de mais de 600 metros, a Canton Tower tornou-se um ícone da ambição de Guangzhou. Parece que todo mundo quer chegar ao topo. Hoje, os arquitetos da torre, a equipe formada pelo casal Mark Hamill e Barbara Kaut, vieram da Holanda para ver sua obra. Quando vi a torre pela primeira vez, foi um momento muito feliz. A altura dela, a maneira como ela se encaixa na cidade e na linha do horizonte, foi um momento muito bom para mim. É maravilhoso vê-la como um resultado final. É muito bonita. Também é bom ver que ela foi abraçada pelos chineses. Mark e Barbara querem ver como a equipe de construção chinesa transformou seu projeto em realidade. A Canton Tower traz características concebidas para emocionar. Decks panorâmicos com vistas deslumbrantes. Jantares finos em restaurantes giratórios. E quando completa, um passeio no último andar para o visitante aventureiro. Levou apenas 3 anos para a construção desta torre. Um feito incrível. Uma das principais dificuldades com relação a esta torre foi o fato de ela ser tão fina e tão alta. Essa combinação de algo tão alto e magro tem que ter força suficiente para não ser tão flexível, a ponto de você sentir seu movimento enquanto está no topo. Fazer uma torre tão alta ficar de pé é um enorme desafio de engenharia. Para entender como foi possível fazer a Canton Tower ficar tão alta, é preciso voltar no tempo. Nos Estados Unidos do século XIX, a cidade de Washington quer construir um grande memorial em homenagem ao fundador da nação. Seu ousado plano é de uma torre de pedra estupenda, mais alta do que qualquer outra estrutura na Terra. Primeiro passo: fundações. Em 1836, Washington está crescendo rapidamente. E bem no centro da capital, um grupo de cidadãos está planejando construir um memorial para seu primeiro presidente, George Washington.
Arkansas. Seu grande plano é o de trazer pedras de todo o país e montá-las em forma de uma agulha bem fina. Esta torre não seria apenas mais alta do que todas as catedrais da Europa e as grandes pirâmides do Egito, mas também a estrutura mais alta já construída. O ambicioso projeto depende inteiramente de doações, e os que estão arrecadando o dinheiro estão com pressa de começar, como Jennifer Nix, uma engenheira geotécnica, descobriu. Eles queriam erguer a fundação para poder começar a construção do eixo, pois assim os norte-americanos poderiam ver como o dinheiro que eles haviam doado estava sendo aplicado. Em 5 anos, o monumento se elevou 50 metros acima de sua fundação. Mas em 1861, o país mergulha em uma guerra civil. O dinheiro acaba e durante 20 anos não é colocada uma pedra sequer. Muita gente pensou que aquilo fosse ser uma vergonha para o país. Quer dizer, eles só tinham isso aqui. Acho que na época chamaram de chaminé. Para restaurar o orgulho nacional, o governo convoca um dos seus melhores engenheiros militares, o tenente-coronel Thomas Lincoln Casey. Quando chega para inspecionar o local, ele leva um choque. A torre não alcançara sequer 1/3 de sua altura. Além disso, estava afundada a mais de 1 metro no chão e inclinada para o lado. Um túnel de exploração levando até as fundações revela o problema. A torre estava em uma camada de argila e areia fofas. Isso fez com que as fundações ficassem extremamente instáveis. Se Casey continuasse construindo, o mundo poderia ter uma nova torre inclinada. Ou pior, nenhuma torre. Os responsáveis pelas fundações originais acharam que este tipo de solo seria forte o suficiente para resistir à fundação. Mas como estão vendo, estou empurrando com a pressão da minha mão apenas. Nada muito forte. Eu não sou muito forte, mas como podem ver, consegui comprimir essa amostra. Então, imagine o ajuste do monumento à fundação original. A chaminé inclinada pesa 30.000 toneladas. E consertar sua fundação será um trabalho gigantesco. Casey tinha que encontrar uma forma de nivelar o monumento, corrigir a inclinação. Ele teve então que encontrar uma maneira de baixar um lado. Basicamente, cavar um pouco mais de um lado para nivelar o monumento e deixá-lo em linha reta novamente. Casey planeja expor as fundações da chaminé. Ele remove um pouco de terra de um lado para deixar o monumento de volta na vertical. Depois, ele escava uma série de túneis sob os alicerces até chegar a uma camada de argila firme e os enche com concreto. Finalmente, grandes contrafortes conectarão a torre antiga à nova fundação. Só então será seguro completar o monumento. Pelo menos esse é o plano. Ele tinha que ter muito cuidado porque não ia querer quebrar a pedra que já existia ali. Enquanto os operários cavavam trincheiras e as preenchiam com concreto, Casey monitorava a fundação. Então, se ele notasse que a construção estava começando a inclinar de um dos lados, ele colocava mais concreto para ajudar na sustentação. O plano de Casey funciona perfeitamente. A nova base é sólida como uma rocha. E 36 anos depois de ter sido iniciado, o monumento de Washington finalmente chega à sua altura total. Mas o fiasco da fundação havia deixado sua marca. É possível ver cores diferentes no monumento. É que demorou tanto tempo para continuar a construção que as pedras que eles tinham para continuar não eram exatamente as mesmas.
Graças ao trabalho de Casey, o monumento a Washington é um grande sucesso. Em 1888, cerca de 55 mil pessoas o visitaram durante todo o ano, para com orgulho terem o prazer de ficar na estrutura mais alta do mundo. Em Guangzhou, a Canton Tower terá o triplo do peso e da altura do monumento de Washington. Mas este colosso de aço e concreto necessita de fundações extremamente fortes. Mas, como em Washington, há um problema com a localização. Há um rio aqui ao lado, muito perto, e por isso houve muita pressão da água na escavação. Os engenheiros deverão construir as fundações da Canton Tower em duas partes. Primeiro, eles irão apoiar o núcleo de concreto sobre uma base com espessura definida diretamente na rocha. Para ancorar a estrutura da torre externa de aço, os engenheiros deverão escavar mais fundo no solo. Os operários escavam uma série de poços em torno do núcleo central e os preencherão com anéis de concreto conforme forem cavando, para evitar que o solo encharcado penetre nos poços. Quando alcançarem o leito de rocha mais fundo, eles encherão os buracos com concreto e os cobrirão com um anel, também de concreto, para amarrá-los em torno das colunas de aço pesado. Para cada coluna, há uma pilha de concreto penetrando na rocha que tem cerca de 20 a 40 metros de profundidade e de 4 a 5 metros de diâmetro. Elas foram escavadas basicamente à mão, com uma leve perfuração e com algumas pás, e assim por diante. A construção das fundações de 30 metros de profundidade da Canton Tower leva um ano inteiro. Mas erguer os 610 metros da torre em apenas 2 anos e meio vai exigir outro salto na tecnologia de construção. Em 1884, o monumento a Washington prova que torres de pedra podem ser altas se sua fundação for forte. Mas, à medida que as torres foram ficando cada vez mais altas, as construções com pedras foram levadas ao limite. Para construir uma torre quase 2 vezes mais alta que o monumento a Washington, os engenheiros franceses recorreram a um método revolucionário de construção. Segundo passo: construção. Em 1889, a cidade de Paris hospedou a Feira Mundial. Para deslumbrar os visitantes e mostrar seu poder industrial, a França promoveu um concurso para construir uma torre de 300 metros de altura, a torre mais alta da Terra. Um engenheiro chamado Gustave Eiffel apresenta um design radical. Eiffel passou anos construindo pontes de ferro e achava que o metal era o material perfeito para uma torre alta. A ideia dele era construir sua torre como uma ponte de ferro vertical. Ele queria unir milhares de tiras de metal em seções que seriam montadas sobre 4 pernas gigantescas. Depois, ligaria as pernas uma na outra para que pudesse construir uma plataforma de nível. Em cima, ele montaria uma alta torre de metal com mais de 300 metros no céu sobre Paris. Mas o design de Eiffel divide o público. É visto por alguns como feio, uma monstruosidade de metal no rosto de uma bela cidade. Os parisienses favorecem uma concepção rival de alvenaria chamada Sun Tower. O projeto de 2 torres divide Paris em uma batalha de pedra contra metal. Sob ameaça, Eiffel parte para a ofensiva e afirma que seria impossível construir uma torre de pedra de 300 metros de altura.
Mais de 100 anos mais tarde, o analista de engenharia Carl Brooks testa as reivindicações de Eiffel. Tivemos que digitalizar o esboço e montar um conjunto de equações para calcular o estresse, a pressão e assim por diante. A equipe de Carl terá que reconstruir a Sun Tower, tijolo por tijolo, no computador para descobrir se ela ficaria de pé. Este é o início da simulação, começando com a fundação. Aqui temos um buraco de 20 metros de profundidade, que é o que achamos que eles tinham na época. Agora vamos subir nível por nível. O software de Carl simula como o monstro de alvenaria se comporta em condições reais. Esta é a gravidade agindo. Essas áreas vermelhas estão mostrando onde a tensão é mais elevada, ou seja, na base e também dos lados do arco. Este é o local onde a alvenaria está pesando mais. Imediatamente, a fundação começa a afundar mais deste lado do que desse, e isso faz com que a torre tombe para a lateral. Temos também uma tensão muito alta em desenvolvimento deste lado. Agora temos uma quebra se desenvolvendo, as colunas estão entortando, as pedras caindo e o colapso catastrófico. Ele caiu no chão como um mini terremoto. É exatamente o que está acontecendo aqui e depois termina como uma pilha de entulhos. Carl prova que Eiffel estava certo. Uma torre de pedra dessa altura seria uma péssima ideia. Creio que pesava em torno de 150 mil toneladas. Se eles tivessem continuado, teria acontecido isso. Eiffel vence a discussão. Ele convence os juízes de que o ferro é o material ideal para a torre. O ferro fará com que a torre não apenas fique forte, mas muito leve, como o engenheiro Ed McCann revela. Ferro forjado é um metal e é muito pesado, mas a maneira como isso é colocado na estrutura resulta em algo muito leve. Se esta fosse a verdadeira Torre Eiffel, e se eu tivesse um copo grande o suficiente para cobri-la, assim o ar dentro do vidro pesaria mais do que a própria torre. Depois de vencer a competição, Eiffel enfrenta um desafio formidável. Ele tem apenas 2 anos para forjar 18 mil peças de ferro e montá-las com precisão. Para se certificar de que a torre não se inclinará, ele deverá alinhar muito bem as 4 pernas da estrutura. O engenheiro Jen Stansfield mostra como Eiffel fez isso, com uma engenhosa invenção chamada caixa de areia. Esta é a minha torre Eiffel. Estas são as pernas dela e está ligeiramente mais vertical do que deveria estar e apoiando-a temos uma caixa de areia. É apenas uma caixa com areia dentro. Tem um êmbolo na parte superior e um buraco por baixo que pode ser aberto para deixar a areia sair. Vamos ver. O que Eiffel fez foi deixar a areia escorrer para fora da caixa. É preciso ter cuidado porque não poderemos bombeá-la de volta. Ele podia fazer isso quase grão por grão até deixar as pernas niveladas. Está quase lá, quase lá. Isso. Agora as 2 pernas estão niveladas. Depois que as 4 pernas estiverem niveladas, ele terá a plataforma perfeita. Isso é quase primitivo, mas é absolutamente ideal para a operação que Eiffel tinha em mente. Eiffel leva mais de 1 ano apenas para construir as 4 pernas. Logo ele se vê sem tempo. Em março de 1888, a construção chegou à primeira etapa, o que deixou somente 1 ano para completar os outros 2 estágios e terminar a parte de cima da torre. Unir milhares de vigas de ferro mestras no alto da torre levaria um bom tempo. Mas Eiffel havia planejado com antecedência. Suas equipes farão a maior parte das junções no chão. Eles trouxeram essas seções para o local praticamente concluídas e apenas 1/3 das conexões teve que ser feita aqui. São 2,5 milhões de rebites e 18 mil peças de metal e apenas 130 pessoas efetivamente trabalhando para montar isso tudo. Foi extraordinário. Eiffel transporta as seções pré-fabricadas da fábrica para a margem esquerda do Sena.
Ele usa então guindastes e gruas movidos a vapor para içar as peças gigantescas acima da torre. Na seção mais alta, ele juntou 2 guindastes voltados um contra o outro, de modo que o peso de um contrabalançaria o do outro. Macacos hidráulicos levantam os guindastes com a torre à medida que ela sobe. Passo a passo, a torre sobe mais e mais. E quando está concluída, Eiffel inteligentemente adapta o trilho do guindaste para transportar os elevadores. Graças a seus guindastes alpinistas e ao processo de montagem simplificada, Eiffel cumpre seu prazo. Em 30 de março de 1889, os operários terminam. Eles tinham acabado. Aqui estamos no topo da Torre Eiffel. No dia seguinte, Gustav Eiffel levou um grupo de dignatários para o topo, 1.710 passos direto para o topo, para lhes mostrar algo que nunca tinham visto antes. Paris do alto de 300 metros. Como Gustav Eiffel, 100 anos atrás, os arquitetos da Canton Tower estão determinados a criar um edifício diferente de todos os outros. As torres de TV convencionais têm o formato de agulhas altas com plataformas de observação circulares. A visão de Mark Hamill é radicalmente diferente. Eu chamo a maioria das torres de observação de donuts, porque elas parecem um espinho com um donut enfiado pela ponta. Se você quer fazer algo novo, é preciso pensar como mudar esse padrão. Uma torre é baseada em uma ideia muito simples. 2 círculos, ou talvez elipses, conectadas a colunas de aço. O próximo passo é pegar estes 2 círculos e girá-los um contra o outro. E no final, você tem então uma surpresa ao ver uma espécie de linha de cintura começar a aparecer. Aqui você pode ver o efeito que a rotação tem na cintura. Se eu virar isso, ela se torna não só muito mais estreita no meio, mas também você pode ver que as colunas estão realmente mais próximas. Transformar este projeto radical em realidade será um desafio para os engenheiros. Para conseguir a aparência de uma top model, eles deverão combinar os pontos fortes do concreto e do aço. No coração da torre, haverá uma coluna oca de concreto onde ficarão os elevadores e escadas. A partir disso, eles irão suspender 5 módulos contendo as galerias de observação. Para prender este núcleo de concreto, eles irão envolvê-lo em colunas de aço. Isso dará à torre a forma desejada. Mas a cintura fina é um ponto fraco onde a torre poderá entortar. Os engenheiros temem que seja difícil demais construir uma torre tão singular. No início, os engenheiros foram céticos devido ao fato de que, primeiro, a torre se estreita e então se torna mais larga de novo, o que é muito ilógico. A fina cintura é o sonho de um arquiteto e o pesadelo de um engenheiro. Mas Mark está confiante. Ele já viu um projeto desses antes. Sou muito influenciado por objetos naturais. Por exemplo, gosto de observar fotos microscópicas de, por exemplo, a estrutura de um osso. Acho que é porque ele é muito parecido com o trabalho a ser feito em um edifício muito alto. Como a torre, o fêmur humano é largo nas extremidades e estreito no meio. Mas as paredes dos ossos são muito mais grossas no meio para dar-lhes mais força. Você pode aprender muitos truques com a natureza. Por exemplo, tornar uma estrutura mais densa onde ela precisa ser mais densa e mais leve onde precisa ser mais leve, ao tirar mais material, principalmente embaixo e em cima.
Os engenheiros adicionam anéis de aço dentro das colunas para uni-las dentro de uma poderosa grade. Eles concentram os anéis na parte mais estreita para dar força extra, como num fêmur. O resultado: uma torre com uma cintura fina, mas que é sólida como rocha. A Canton Tower é feita de mais de 4.000 peças. Para montá-las, os engenheiros emprestaram alguns truques de Gustav Eiffel. Como ele, eles usam guindastes para levantar as peças de metal até o topo da torre e deixá-las na posição certa. Os operários, então, parafusam e soldam as peças em um esqueleto de aço sem costura. E assim, como a equipe de Eiffel, eles elevam seus guindastes até a torre à medida que ela vai subindo. Sem as ideias engenhosas de Eiffel, a construção desta torre não teria sido possível. Em apenas 23 meses, a Canton Tower sobe 610 metros acima de Guangzhou. Apesar dos receios dos engenheiros, a cintura fina é um triunfo elegante e forte. Uma escadaria aberta circula a torre para que os visitantes possam sentir o vento em seus cabelos. A vista é deslumbrante. E não há um donut à vista. Em 1889, Gustav Eiffel mostrou ao mundo que a leveza é a chave para as construções altas. Mas, à medida que as torres ficam ainda mais altas, elas precisam lutar contra um novo inimigo: o vento. Quando a cidade de Toronto, no Canadá, decidiu construir a maior estrutura da Terra, eles precisaram fazê-la forte o bastante para suportar o desafio dos elementos. Terceiro passo: estabilidade. Na década de 70, a cidade de Toronto está com um problema. O horizonte está repleto de arranha-céus que interrompem os sinais de TV. Por isso, a cidade precisa de uma antena mais alta. Eles decidem, então, ousar e construir a estrutura mais alta do planeta, a CN Tower. Mas os construtores enfrentam um adversário terrível: o vento. Como o diretor de engenharia da torre, André Sacker, explica. Aqui a velocidade do vento é de 10 a 12 km por hora e agora vamos subir para ver a diferença entre o topo e aqui. Os ventos podem ser inofensivos na base da torre, mas ficam violentos no topo. 44 km por hora. Não é tão ruim assim, mas realmente venta muito. A velocidade máxima que medimos desde que a torre foi construída foi de cerca de 120 km por hora. Ventos que sopram a uma velocidade dessas podem empurrar uma torre com uma força de várias milhares de toneladas. Para ajudar a CN Tower a lidar com a tensão, os engenheiros irão construí-la com concreto reforçado. Eles vão montar um modelo enorme de concreto de 3 andares de altura. No topo, os operários irão despejar concreto que descerá para um molde abaixo. À medida que o concreto for endurecendo, macacos hidráulicos irão levantar o molde e um eixo impecável da torre surgirá. Em um bom dia de trabalho, a CN Tower crescerá em média 5 metros. Mas o concreto por si só não será capaz de suportar os ventos de Toronto, como Jenny Stansfield explica. O concreto é um material de construção maravilhoso e tem sido utilizado com sucesso há mais de 1000 anos, mas tem uma grande fraqueza. Esta é uma torre de tijolos, mas se comporta como uma torre de concreto de uma forma exagerada. Os tijolos representam as camadas microscópicas em uma torre de concreto.
Agora Jen simula uma rajada de vento atingindo o concreto. O que aconteceu foi que o prédio sofreu uma carga pela lateral e, sob essas circunstâncias, ele irá dobrar. E dobrar significa que ele ficará esmagado de um lado e esticado do outro. E com uma torre de concreto, este lado esticado começa a rachar e desmorona. Jen tenta fortalecer sua torre, tentando unir os tijolos com varas de aço. Essas varas de aço sozinhas são bastante fracas. Os tijolos são muito fracos também, mas a combinação pode resultar em algo especial. Agora eu vou bater nela com toda a força para tentar derrubá-la. É isso. Foi uma pancada que normalmente derrubaria qualquer pilha de tijolos, mas estes simplesmente não vão cair por causa desta combinação. O aço está assumindo a tensão e o concreto está aguentando a compressão. A mistura mágica do aço e do concreto se torna a chave para a força da CN Tower. Em níveis estabelecidos, os operários descerão cabos de aço através do eixo de concreto, que descerão até o porão. Aqui, macacos hidráulicos vão esticar os fios e prendê-los à fundação. A torre precisará de 1000 quilômetros de tendões de aço para evitar que dobre sob ventos fortes. O trabalho no núcleo de concreto da torre começa em 1973. Para se manterem no prazo, os operários continuam trabalhando durante o inverno rigoroso de Toronto. Mas à medida que as temperaturas despencam a menos 18 graus Celsius, o cronograma apresenta um problema sério. Se o concreto congelar, a ligação entre o cimento e o cascalho não acontecerá. Para evitar que o concreto desmorone, os operários precisam mantê-lo aquecido. Eles montaram uma fábrica na base da torre, onde misturavam o concreto. Mas tiveram que aquecer a água a 57 graus e a areia a 55 graus, para garantir que a temperatura fosse boa para fazer o concreto colar. Para proteger o concreto quente dos ventos gelados, eles o colocam em baldes dentro do núcleo da torre. Colocamos aquecedores de propano dentro do núcleo para garantir que ele ficasse aquecido para evitar que o concreto congelasse. À medida que a torre sobe, operários passam cabos de aço para baixo das paredes de concreto até as fundações. Seus pontos de fixação ainda são visíveis no porão. Passamos esses cabos de tensão até o topo, através dos conduítes fixados na base da torre. Estamos usando os cabos de tensão para fortalecer o edifício contra as forças máximas dos ventos e para que o concreto não sucumba sob essas forças e sob a sua própria massa também. Para o acabamento no topo da torre, os construtores mandam trazer um helicóptero Sikorsky enorme chamado Olga. Ele delicadamente empilha as 44 peças da antena em cima uma das outras. Em março de 1975, ele coloca o segmento final e garante a CN Tower seu lugar na história. Por mais de 30 anos, ela continuaria a ser a estrutura mais alta do mundo. Na China, a Canton Tower, com a sua cintura estreita e altura extrema, parece vulnerável ao vento. Mas tem uma característica do projeto que o ajuda a desafiar a fúria da natureza: sua forma. À medida que ventos fortes passam por uma torre convencional, eles criam espirais de vento chamados vórtices.
Estes vórtices empurram a torre para os lados e podem fazê-la desmoronar. Mas a forma irregular, torcida da Canton Tower atrapalha a ação dos vórtices, reduzindo sua influência. E como a rede externa da torre está aberta, os vórtices sofrem ainda mais. Por isso, nem mesmo os ventos mais fortes conseguem derrubá-la. Apesar de a estrutura aberta da torre protegê-la do vento, em Guangzhou ela enfrenta um inimigo particularmente temível: os tufões. Todos os anos, tempestades devastadoras causam estragos na região. Ventos atingem a velocidade máxima de 200 km por hora e podem facilmente derrubar um edifício alto. Mas a Canton Tower tem uma arma anti-tufões escondida na parte superior direita. 2 grandes tanques cheios com mais de 100 mil litros de água. Para mostrar como eles protegem o edifício do vento, Jen Stansfield construiu uma mini-torre com espaguete. Como qualquer estrutura, esta também tem certo nível de flexibilidade e certa massa. Aqui está a massa. Quando o vento sopra forte, ele pode fazer um edifício oscilar. Mas se essa oscilação for em torno da frequência natural do edifício, você tem um problema. Um problema enorme. Com o tempo, esta torre quebrará. Jen testa um segundo modelo, cheio de água até em cima. Veremos o que acontece. Isso é simplesmente surpreendente. Essa está balançando e está fadada a uma falha catastrófica, mas esta está quase tão firme como uma rocha. O líquido se agita no topo de tal forma que bate nas laterais e neutraliza a oscilação do edifício. Simples, mas brilhante. Os tanques de água da Canton Tower, conhecidos como amortecedores, podem se mover de um lado para outro em um sistema de trilhos. Durante tufões fortes, os tanques podem oscilar mais de 1 metro, absorvendo a energia do vento e mantendo a torre estável. Os tanques garantem que os clientes nos restaurantes possam saborear o seu vinho sem derramar uma gota. Na década de 70, a CN Tower mostrou que mesmo torres que quebram recordes são capazes de sobreviver à fúria da natureza. Mas hoje, à medida que super torres atingem alturas vertiginosas de mais de 600 metros, novos desafios surgem. A Canton Tower necessitou de tecnologia de ponta para manter as pessoas seguras dentro dela. 4º passo: incêndios. Meio-dia, 27 de agosto de 2000. As telas das televisões em toda Moscou ficam negras. Um incêndio está acontecendo na torre de TV Ostankino. O incêndio se dá no edifício mais alto da Europa, bloqueando o acesso dos bombeiros. 4 pessoas morrem presas dentro da torre. A tragédia lembra aos engenheiros que um tubo alto e magro é um lugar ruim para se estar durante um incêndio. O que aconteceu? Canton Tower, em Guangzhou, recebe mais de 8 mil visitantes por dia. A qualquer momento, centenas de pessoas podem estar nas galerias de observação bem acima do solo. Para protegê-las dos perigos de um incêndio, a torre tem 3 camadas de defesa. No topo da torre, os grandes tanques fornecem água a uma inovação surpreendente. Logo abaixo, bombeiros robóticos protegem os corredores. Nas instalações de teste do fabricante, os engenheiros testam o sistema.
Quando um incêndio começa no armazém, os sensores infravermelhos dos robôs o localizam em poucos segundos e miram. Bem no alvo, os jatos poderosos acabam com o fogo. Quando o robô sente que o fogo está controlado, ele desliga a torneira para evitar que o excesso de água danifique o prédio. O combate a incêndios é o primeiro passo para a segurança. Mas o incêndio em si não é sempre a maior ameaça a um edifício. Durante um incêndio, a fumaça é o maior problema. É por isso que os corredores em frente ao elevador são pressurizados e as escadas também. Os visitantes precisam conseguir escapar das áreas públicas e escadas no núcleo da torre. Assim, a segunda linha de defesa da torre é uma ventilação inteligente. Jane Stansfield demonstra com um modelo simplificado da torre. Uma maneira de manter as escadas e saídas importantes sem fumaça é soprando ar dentro delas. Aqui eu tenho um modelo para representar a Canton Tower. Esta é uma escada e estes as salas que saem dela. Em um incêndio, a última coisa que você quer é uma saída como esta, sufocada com a fumaça. Vou fazer isso agora. Aqui vemos que a fumaça está em toda parte, o que dificultaria muito uma evacuação. Então, o que eles fazem é soprar ar dentro dela. É possível ver rapidamente que a fumaça está indo para fora da escada. O importante é conseguir isso o quanto antes. O local ainda está um pouco embaçado, mas o importante é que agora as pessoas conseguem sair do edifício. E isso funciona tão bem porque o ventilador, na verdade, aumenta a pressão do ar ligeiramente nesta área de saída, o que significa que qualquer fumaça aqui começará a se mover para fora. Mas o mais importante é que qualquer fumaça que esteja sendo criada em outras partes do edifício não poderão ser alimentadas, e então a saída ficará clara. O núcleo da Canton Tower tem longos dutos de ventilação ao longo das escadas de emergência. No caso de um incêndio, potentes ventiladores sugarão o ar e o soprarão através dos dutos para as escadas. Isso empurrará a fumaça para fora do núcleo para manter a rota de fuga clara. As escadas levam as pessoas para a terceira camada de proteção. Áreas de refúgio espalhadas pelo edifício. No topo de cada bloco, um espaço como este. As pessoas pegam a escada para baixo até este piso, que age como um refúgio, e daqui elas podem ser resgatadas pelos bombeiros que irão levá-las até a saída. Estas características tornam a Canton Tower segura, mesmo durante um incêndio. Como todos os seus ancestrais poderosos, a Canton Tower ultrapassou as fronteiras da engenharia. E realizou a fantasia da humanidade com relação aos edifícios altos. Ela foi projetada para emocionar. E sua emoção vem da sensação de se estar nas alturas. Por enquanto, a Canton Tower é a torre mais alta do mundo. Até que alguém construa uma ainda maior. Versão Marshmallow São Paulo.